Carolina João Fernandes. Olá! Hoje vamos falar sobre algo que eu ouço imenso, quer seja entre alunos, malta que entra no clube, produtividade imperfeita, contactos em redes sociais, formações, que é: eu começo, mas depois não sou consistente. E o que acontece é que a maior parte das pessoas que diz isto tentaram uma vez ou algumas vezes e depois pararam de tentar. E isso não é consistência, isso é parar, isso é desistir, ok? Portanto, a frase que normalmente as pessoas deviam dizer era: eu começo, mas depois desisto. Porque isso não é ser consistente. Consistência, ser consistente, é o ato de manter um comportamento de forma regular ao longo do tempo, mesmo que o ritmo varie, ok? Se o ideal era não falharmos a frequência a que nos propusemos, claro que sim. Mas o que é que não é ideal mesmo neste mundo? E por isso, aqui a questão é quase impossível nós não falharmos algo que nós nos propusemos fazer com determinada frequência. Eu diria que toda a gente no mundo falha, principalmente quando são coisas que é suposto fazermos muitas vezes durante muitos anos. E mesmo assim há muita gente que é consistente, consegue ser consistente em certas ações. Portanto, o problema não é falhar um dia, o problema não é falhar uma vez. O problema é deixar que isso se torne um padrão. Quando nós somos consistentes, nós fazemos mais vezes do que não fazemos. Mas falhamos na mesma. E só quando tu perceberes isto é que vais conseguir ver esta questão da consistência de outra forma e perceber que tu podes ser na mesma consistente em certas ações, mesmo falhando. Porque caso contrário, tu simplesmente desistes quando falhas e isso não tem nada a ver com consistência. Hoje trago-te então 3 estratégias para sentires que és mais consistente no dia-a-dia. Podes aplicar isto na tua vida pessoal ou profissional. A primeira estratégia é uma regra que é muito conhecida por nunca falhes 2 dias seguidos. Na verdade é mais recomeça logo que possível. Aqui a questão de serem 2 dias seguidos ou 2 vezes seguidas é que se falhares uma vez mas recomeçares logo é mais fácil, não é? O nosso corpo, o nosso cérebro não se desabituou ainda disso que nós costumávamos fazer. E quanto mais tempo passa, mais difícil é recomeçar e voltar. Por isso, assim que possível, portanto, se for 2 dias, ótimo, mas assim que possível recomeçar esse hábito ou essa ação que tu costumavas fazer e que resulta, ou que começaste há pouco tempo, mas que sabes que é importante para ti ou que ainda nem sequer deste espaço para testar. Imagina que tu sabes que faz muito bem ao teu dia de trabalho planear o dia no dia anterior, mas porque tiveste uma semana diferente, com eventos ou o que for, ou fora do escritório, assim que voltar à normalidade, que começa a ter os teus dias então de trabalho mais normais, recomeça. Um exemplo muito comum também é na alimentação. Alguém está a tentar ter um estilo de vida mais saudável ou até perder peso e come algo que sabe que não devia, que não é nada saudável. De repente diz que deitou tudo a perder e volta ao normal. Enquanto que se tivesse assumido, ok, comi isto, se calhar não devia, mas foi uma situação excepcional, amanhã começo normalmente a fazer a minha nova rotina saudável, estava tudo bem. Aquilo não ia ter impacto no longo prazo. A segunda estratégia é definir um mínimo viável de consistência, isto é, em vez de falhares, ajustas aquilo que ias fazer. Ou seja, o que é que tu consegues manter mesmo nos dias mais difíceis? Se tu querias começar a ler mais e definiste que queres ler um capítulo por dia, mas não vais conseguir porque não tens tempo, não vais simplesmente não ler. Podes ler 1 página, 2 páginas, 10 minutos, o que tiveres. Ou seja, aqui a intenção desta segunda estratégia é tentar não quebrar a rotina, não quebrar esse hábito ou essa ação. Simplesmente ajustas, não consegues tanto tempo ou tudo aquilo que tu tinhas imaginado, mais vale 5 minutos do que nada. E a terceira estratégia é ter lembretes visuais ou digitais. O que acontece muitas vezes é que as pessoas nem se lembram que querem fazer essa ação. Começaram num dia e depois no dia seguinte já nem se lembram. Lembram-se, se calhar, passado uma semana e dizem: pois, eu não consegui.
mas nem se lembraram nos dias seguintes, nem tentaram ajustar, nem se lembraram de fazer. Por isso, principalmente quando são ações novas, é muito importante que tu tenhas um estímulo para te relembrar, seja um estímulo visual, seja um estímulo digital, um lembrete, o que tu quiseres fazer no caso em específico. E também é interessante tu perceberes o teu padrão relativamente a essa ação, se for importante. Ou seja, podes até usar um habit tracker digital ou impresso, no caso de ser um hábito, uma ação que tu queiras fazer de forma recorrente, seja diário, semanal, quinzenal, e é interessante para tu começares a perceber também quando é que costumas falhar para reagires a isso, ok? E para também perceberes se de facto és ou não consistente, porque falhar de vez em quando, ou falhar nem que seja uma vez por semana, és na mesma consistente. Um exemplo, sabes que é importante ter 2 horas de foco por semana e tens isso até no calendário. No fundo, mesmo que tu ajustes esse bloco, é o alerta para te dizer, olha, neste momento vou desligar notificações, vou afastar o telemóvel, vou focar aqui durante 2 horas. Não é possível 2 horas, 30 minutos. Bora trabalhar naquele projeto. Bora fazer aquela tarefa de concentração difícil. Mas é quase o alerta para trabalharmos então naquilo que faz sentido para nós. Por isso, consistência não é não falhar. É ajustar o caminho tendo em vista os objetivos. Recomeçar, ajustar ou mudar a estratégia, isso tudo vale. Só não tem espaço para quem desiste. Por isso, é isso. Ou seja, a maior parte das pessoas quando diz eu começo, mas não sou consistente, a verdade é que a pessoa começa, mas desiste logo. E nós não queremos isso, portanto, bora lá fazer, errar, mas ser consistentes naquilo que vale a pena para sermos mais produtivos e felizes. O que é bom de nós aceitarmos esta consistência imperfeita é conseguirmos sentir resultados a médio e longo prazo, mas falhando na mesma. E já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui. Até já! De Carolina João Fernandes.